Chegou a hora, meus amigos. Tá na hora de explorar o bunker e cumprir o último objetivo da nossa série. Tudo que a gente passou foi para chegar até aqui. Agora todo cuidado é pouco. A escuridão é total e mal dá para enxergar com essa lanterna. Mas aqui a gente vai conseguir uma visão noturna para melhorar isso. E aí, galera, beleza? Para entender como chegamos até aquela porta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Esse aí era um dia decisivo. O objetivo era explorar o bunker, mas antes a gente tinha uma última missão: encontrar uma lanterna de cabeça. O Chris, que é meu amigo de DayZ há anos e também é criador de conteúdo, vai acompanhar a gente nessa jornada. Eu já tinha uma lanterna, mas precisava achar outra para ele. Eu comecei a procurar em Grabin, olhando porta por porta. Não estava fácil e eu acabei andando pela cidade toda procurando essa lanterna. No final das contas, eu não achei a lanterna. O Chris ia precisar usar um bastão luminoso, que mal é luminoso, e a gente precisava deixar tudo pronto para a viagem até o bunker. Eu já deixei algumas coisas para o Chris separadas aqui no porta-malas e precisava esconder esse carro até ele chegar aqui perto. Foi nessa hora que eu acabei enroscando o carro numa pedra. De onde apareceu esse player? Ele tinha um armband. Será que tem mais alguém por perto? Eu precisava saber se esse player tinha um grupo. Eu fiquei um bom tempo por ali, checando cada moita, cada árvore e não chegou ninguém. Eu peguei o que era interessante do loot dele e fui esconder o carro em outro lugar. Com a área limpa e com o carro seguro, era hora de encontrar o Chris. Antes de tudo, eu preciso ser honesto com quem acompanha o canal e com ele também. Eu preciso pedir desculpas porque cometi um erro muito idiota. De alguma maneira eu acabei excluindo os áudios da nossa conversa durante a gameplay. Eu tentei de todas as maneiras recuperar esses arquivos, todos os programas disponíveis, mas não consegui de jeito nenhum. Eu sei, é frustrante para mim também. Ter essa conversa no vídeo seria perfeito, mas a minha promessa a partir daqui é narrar cada passo, cada descoberta dessa viagem com a maior fidelidade e emoção possíveis, como se aquela experiência pudesse ser revivida. Mais uma vez, me desculpem, mas essa história é importante demais para não ser contada.
Encontrar o Chris ali foi como encontrar um irmão de aventura. E não era exagero. O Chris não era apenas um colega de DayZ. Ele havia sido um dos primeiros, se não o primeiro, a realmente assistir os vídeos desse canal anos atrás. A presença dele no episódio final dessa série também é simbólica. Isso é a prova de que essa jornada não foi só minha, mas nossa. De certa forma, o Chris representa cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Para quem não o conhece, o Chris é um criador de conteúdo incrível de DayZ e o canal dele merece uma visita. O link está lá na descrição para vocês conferirem. Com a equipe completa e os preparativos feitos, era hora de partir. Nosso destino era o bunker de Dumbog. Essa era a viagem mais longa que se podia fazer em Livônia. A gente ia do extremo nordeste até o sudoeste do mapa. Foi um bom tempo de estrada. A gente optou por seguir um caminho mais seguro, mas que também era mais longo e com mais tempo de estrada de terra. Mas cada quilômetro era um passo em direção ao nosso objetivo final. No caminho, a gente aproveitou para colocar a conversa em dia e planejar a exploração do bunker. E o silêncio da viagem foi quebrado. Primeiro a gente tinha ouvido alguns tiros distantes e agora um helicrash caindo. E lá estava o helicrash, bem na nossa frente, e ainda junto com um comboio militar. A gente estava do lado de Svarog, quase no final da viagem. Era uma tentação enorme para a gente mudar os planos, mas nossa missão era mais importante. Desviar o foco nesse momento poderia significar o fracasso de tudo que planejamos. Decidimos seguir em frente. O bunker é o nosso objetivo e não vai dar para arriscar tudo agora. Fica uma dica aqui. Esse tipo de zumbi que aparece no comboio com essa touca de médico também dropa o cartão de acesso ao bunker. Se alguém aparecer por aqui em breve, pode ser que consiga esse cartão e vá direto ao bunker depois disso. A gente não está longe de lá e isso pode significar um problema indesejado também. Depois de um bom tempo, finalmente chegamos a Dumbog. Escondemos o carro em um local mais ou menos seguro e o último trecho seria a pé. E foi ali, depois de toda a jornada, que chegamos novamente naquele momento do início do vídeo. A partir daqui eu vou procurar narrar tudo que observei e descobri nessa exploração. Esse bunker revela muita coisa sobre o DayZ e o que teria acontecido antes do surto de zumbis. Antes de tudo, eu queria deixar uma observação sobre os sons aqui de dentro. O barulho do ar se movendo pela construção subterrânea, a reverberação das paredes, o som das goteiras, do ranger das portas. Esse lugar realmente é intimidador e tem uma atmosfera pesada. Eu vou pausar a música por alguns segundos para vocês ouvirem esse ambiente. Pelo que eu sei, esse lugar foi uma instalação militar importante antes do surto. Aqui era uma estrutura de manutenção para algo muito maior. Tem máquinas abandonadas, ferramentas enferrujadas, tudo isso é um eco do passado, antes do caos engolir o mundo. Nessa primeira sala, encontramos uma caixa de munição praticamente vazia. Isso indicava que alguém passou por ali há pouco tempo, ou ainda estivesse aqui dentro. Muito lixo e muito entulho por aqui.
Alguma coisa de muito grave estava acontecendo antes desse lugar ser abandonado. Tem alguns dormitórios aqui também, e isso indica que muitos militares foram confinados nesse lugar. Fora a quantidade de caixas de equipamento militar. Muitas portas e escadas também estão bloqueadas por pedras. Pode ter acontecido um deslizamento por conta de um terremoto ou de um ataque com bomba. Quem sabe um dia a gente entenda exatamente o que aconteceu aqui. A gente continuou andando pelas salas e tudo indicava que alguém tinha passado por ali há pouco tempo. Tinha pouco loot e vários rastros de player. A gente precisa ficar esperto. Depois de explorar todo o nível 1, a gente precisa descer até um tanque que esconde uma passagem secreta. É exatamente nesse lugar que está a importância de não vir sozinho até aqui. Existe um sistema de válvulas para esvaziar e encher esse tanque e dar acesso ao encanamento, onde fica uma passagem para os níveis 2 e 3. Depois que o tanque é esvaziado, ele volta a encher sozinho em cerca de 5 minutos. Se um de nós fica aqui, é possível esvaziar novamente o tanque para o outro voltar de lá. Se não tem ninguém para fazer isso, você fica preso se não voltar dentro dos 5 minutos. Por isso essa missão exigia cooperação. Um de nós ativando as válvulas, o outro explorando os níveis 2 e 3. O Chris foi essencial ali. Com o caminho liberado, a gente chega até o segundo nível, o laboratório. Tem alguns equipamentos médicos, microscópio, papéis espalhados. Tudo aponta que aqui foram feitos alguns experimentos científicos. Essas gaiolas bizarras indicavam que esse lugar não era um lugar comum. Era um centro de pesquisa secreto, talvez ligado a armas biológicas ou até ligado à origem do vírus. Foi aqui que eu encontrei coletes melhores pra gente e retornei até o tanque para entregar o Chris. E finalmente o nível 3. Aqui a gente precisa esperar o tanque encher para alcançar essa escada quebrada. Esse nível é impossível de acessar sem alguém controlando as válvulas lá no tanque. Foi aqui que eu finalmente achei os óculos de visão noturna e é aqui que uma boa parte da história do DayZ se revela. A quantidade de mísseis e bombas tóxicas guardadas, além de alguns easter eggs do jogo Arma 3, tudo parece fazer sentido. Talvez o vírus do DayZ não foi um acidente, mas o resultado de algo muito maior, mais secreto, e com raízes profundas na história daquele universo. Explorar cada canto desse lugar, cada corredor, foi uma experiência única. Uma mistura de sentimento de vitória e surpresa pela história sombria que aquele lugar guardava. Mas no fim das contas, a gente cumpriu o nosso objetivo. Com a missão cumprida e a verdade do bunker revelada, a saída teve um sabor diferente. Não era só por ter concluído esse objetivo, mas por retornar com um pouco mais de informações. Agora a gente estava mais próximo de entender o que realmente aconteceu até chegarmos nesse mundo caótico do DayZ.
E assim a nossa missão se encerra. Mas essa história não começou ali, nos corredores sombrios do bunker. Ela começou muito antes, onde cada passo foi uma descoberta e cada desafio foi um capítulo dessa história. Desde um simples barril no lago, até as primeiras conquistas, cada morte, cada recomeço, cada figura inesquecível que cruzou nosso caminho, a caçada pelo traje NBQ, cada risco calculado ou não, cada vitória suada, dos momentos de desespero até os momentos de paz, tudo nos trouxe até ali. Cada risada, cada frustração, cada descoberta, essa foi a nossa saga, essa foi a nossa série aqui em Livônia. E hoje, no mesmo dia que eu estou terminando de escrever o último roteiro da nossa série, a vida me trouxe uma dolorosa lição sobre sua finitude. Um grande amigo me deixou. O nome dele era Aires e eu o conheci há tanto tempo, quando a gente tocou junto numa banda há 1000 anos numa galáxia muito, muito distante. Além de músico, o Aires também era um verdadeiro gamer antes mesmo desse termo existir. Foi ele que me apresentou muitos jogos que fizeram parte da minha vida, além de uma amizade verdadeira que durou todo o tempo que ele esteve vivo nesse planeta. A partida dele hoje, justo num dia que marca o fim de algo para mim, ressalta ainda mais a fragilidade de cada momento e o quanto a vida é valiosa. Aires, que a sua passagem seja tão grandiosa quanto a sua história e o seu amor pela vida e pelo conhecimento. Descanse em paz, meu amigo. E a aventura de compartilhar essas histórias, de construir laços, é o que me move. Essa jornada chegou ao fim, mas ela não foi feita só por mim. O Chris, que me acompanhou nessa exploração do bunker, como eu disse, foi a primeira pessoa a assistir os vídeos. Então, de certa forma, ele representa cada um de vocês. Desde o primeiro inscrito, o primeiro comentário, o primeiro like. Essa série em Livônia só aconteceu por causa de vocês. Vocês que acompanharam, que torceram, que aprenderam, que deram sugestões, que vibraram com cada vitória e lamentaram cada perda. Vocês foram a verdadeira força motriz por trás de cada episódio. Muito obrigado por embarcarem nessa aventura comigo. Essa série me ensinou muito sobre o jogo, sobre persistência e principalmente sobre como foi legal encontrar pessoas que se conectaram com essa história. Essa jornada, seja no jogo ou na vida, é sobre as pessoas que encontramos e as memórias que criamos. Vocês são incríveis, de verdade. A nossa série chega ao fim, mas a aventura no DayZ e a nossa conexão continuam. Se você chegou até aqui, gostou do que viu e ainda não é inscrito, considere se inscrever para não perder as próximas jornadas pelo DayZ. E se você perdeu algum momento dessa saga, a playlist completa está aqui na tela final e na descrição para você maratonar. Logo logo a gente está de volta. Fiquem ligados para o que vem por aí. Muito obrigado de coração e até a próxima. Valeu!